Acompanhe a leitura do Salmo 63. O Salmo diz: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. E no meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, por quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra foi lida. Nós Te agradecemos porque mesmo em casa, mesmo longe do lugar de adoração, nós temos acesso à Tua palavra, nós temos acesso à intimidade com o Senhor, nós podemos orar, nós podemos bendizer-Te e louvar-Te. Nós Te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude agora, Pai, nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a melhor palavra para descrever o momento que nós vivemos agora é escassez. Nós estamos vivendo um momento de privação. Estamos privados de participar do culto público. Estamos privados de participar da mesa do Senhor. Seria hoje a mesa do Senhor, a celebração da Santa Ceia. Estamos privados de ver os nossos irmãos queridos, de desfrutar da comunhão dos santos. E por mais que nós tenhamos a Bíblia em nossa casa, e por mais que nós possamos adorar sozinhos ou com nossos familiares, por mais que tenhamos devocionais todos os dias nas redes sociais e tudo mais, nós ainda sentimos que não é a mesma coisa. Pois onde estão os cânticos congregacionais? Onde estão os hinos tocados pela orquestra e entoados por toda a igreja? E o cafezinho depois do culto, onde nós temos as conversas e os abraços? As aulas de escola dominical, os estudos bíblicos, onde estão? Em momentos assim, em que somos privados dos meios de graça, nós podemos muitas vezes ter a nossa fé enfraquecida. Afinal, Deus nos deu esses meios justamente para fortalecer a nossa fé. Sem eles é como se vivêssemos uma espécie de jejum espiritual. E isso faz falta. Essas coisas fazem falta à nossa alma. Mas veja, momentos de privação, de escassez espiritual, não são novidade na história dos cristãos. Quando nós olhamos para a história da Igreja Reformada, vemos, por exemplo, que em seu início não era incomum que eles ficassem sem cultuar em público por meses, por anos, por conta da perseguição. E quando olhamos mais para trás, quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos que houve momentos em que a adoração no santuário, a adoração no tabernáculo ou no templo foi interrompida. E os piedosos ficavam angustiados nesse momento. Eles tinham um sentimento de privação que os levava a uma busca maior por Deus. Davi estava passando por um momento assim, quando escreveu esse salmo. O título do salmo diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E houveram 2 momentos em que Davi esteve exilado no deserto. Uma vez quando ele fugia de Saul,
antes de tornar-se rei, e outra vez quando fugia de seu filho, Absalão, que buscava tomar-lhe o trono. E aqui provavelmente trata-se desse segundo acontecimento, porque Davi refere a si mesmo, no versículo 11, como o rei. Ele já havia presenciado grandes feitos de Deus. Ele já havia sido colocado no trono. A Arca da Aliança, o tabernáculo, já estava no lugar em que ficaria durante muito tempo, em Jerusalém. Ele já havia celebrado festas em Israel várias vezes e já tinha visto muitos momentos alegres. Mas agora, por causa de um mal repentino que lhe sobrevém, Davi foi privado de tudo isso. Ele não podia mais adorar no santuário. Ele não podia mais ver a presença de Deus representada ali na Arca da Aliança. Não veria mais os grandes feitos do Senhor sendo enumerados, sendo louvados enquanto o povo adorava no ajuntamento solene. Veja, Davi não estava privado apenas disso. Ele foi privado de muitas coisas. Davi foi privado do seu trono, do seu direito de governar. Ele teve de fugir para não morrer. Ele foi privado também de pequenas coisas, como, por exemplo, a sua cama, o seu leito de dormir. Ele foi privado do conforto de sua casa. E isso também nos remete à situação de hoje. Nós já fomos privados da nossa liberdade de ir e vir. Muitos estão sendo privados de seus empregos. Alguns já estão perdendo seus trabalhos. Outros podem vir a passar por privação física. Talvez você venha a ser privado de sua saúde, ou até mesmo da presença de entes queridos. Davi estava em privação. Davi estava no deserto. No texto de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14, Davi e seus homens caminharam no deserto até ficarem cansados, exaustos, então descansaram à beira do rio Jordão. E foi provavelmente ali, nesse momento de refrigério, que Davi escreveu esse salmo. Talvez você se pergunte, olhando toda essa situação que vivemos, essa pandemia, esse impedimento de cultuar a Deus, o que Deus está querendo nos mostrar com tudo isso? Qual que é a lição? Por que Deus nos faz passar por momentos de escassez? Davi meditou na palavra, meditou nos feitos de Deus, enquanto estava no deserto. E nessa meditação ele se lembrou de coisas importantes. A privação lhe deu algumas lições. Lições que são úteis para nós no momento em que vivemos hoje. Quais foram as lições do deserto? A primeira lição foi o anseio por Deus. A privação deu a Davi um maior discernimento de sua necessidade espiritual. Davi estava vivendo um momento difícil e nesse momento Davi voltou-se para o seu Deus. Ele se volta àquele a quem ele chama de meu Deus. E não é qualquer Deus, mas é o Deus da aliança. É o Deus que prometeu ao seu povo que seria o seu Deus. E aquele povo seria o seu povo. É o Deus que se revelou. É o Deus com quem aquele povo, e Davi principalmente, tem um relacionamento pessoal. E sempre que situações difíceis ameaçavam o povo de Deus, eles se lembravam da aliança e das promessas que Deus fizera a eles. E voltando-se para Deus, Davi o busca ansiosamente. E a palavra aqui é relacionada ao termo hebraico para amanhecer. Isso traz a ideia de algo como te busco logo cedo, te busco logo pela manhã. Buscar a Deus era prioridade para Davi. O Senhor era o primeiro pensamento do seu dia. Aliás, João Crisóstomo, o pregador do século IV, diz que na igreja primitiva foi decretado que nenhum dia deveria se passar sem o canto público deste salmo pela igreja. Todo dia, pela manhã, eles cantavam este salmo. Já pensou se a primeira coisa que você fizesse de manhã fosse uma oração?
fosse a meditação na palavra, ao invés de correr para pegar o celular, para olhar as redes sociais, para ver o que falaram com você? Davi busca ao Senhor, porque ele tem sede. Se Davi falasse português, se ele falasse nossa língua, ele usaria provavelmente o termo saudade. Mas ele usa então da situação em que ele está, das suas circunstâncias, para expressar esse anseio que ele tem por Deus. Então ele diz: a minha alma tem sede de ti. Assim como o corpo precisa de hidratação, ele necessita que o Senhor satisfaça as suas necessidades espirituais. O meu corpo te almeja. A necessidade de Davi envolve todo o seu ser, inclusive o seu corpo. Inclusive, Davi usa aqui uma palavra intensa para expressar. Esse almeja aqui não é um simples querer. Não é igual como você tá demorando o almoço e você quer almoçar logo. Não é isso. Mas é mais como aquele esgotamento que o seu corpo sofre quando ele está prestes a desmaiar. Veja, o corpo de Davi estava esgotado. Davi estava exausto e com sede, caminhando no deserto. Mas ele aplica a sua condição física de se estar no deserto à sua condição espiritual. Ele precisa de Deus. Então ele diz, como terra seca, exausta, sem água. Davi compara a sua situação como de uma terra que há muito tempo não vê a chuva. Veja, o deserto da Judeia era um deserto de épocas. Havia épocas do ano em que o deserto tinha uma certa vegetação, uma vegetação baixa, que inclusive servia de pasto para o rebanho. Davi cresceu naquele deserto, criando as ovelhas de sua família. Mas quando vinha o vento quente, toda a vegetação morria. Vários autores bíblicos falam das ervas do campo, falam que quando sopra o vento, a erva murcha, seca e desaparece. Eles estão descrevendo exatamente o que acontece quando vem o vento quente sobre aquele deserto. O deserto da Judeia, no seu período mais árido, é quente e seco. Você desidrata ali muito fácil, quase que sem perceber. Caminhar ali sem um bom estoque de água, sem galões de água, seria com certeza estar em perigo. Deixaria o seu corpo exausto e perto do esgotamento. Veja, Davi estava fisicamente esgotado num lugar árido, com a sua vida correndo risco. Mas ele só conseguia pensar em usar essa situação para descrever o seu estado espiritual, que era muito pior. Ele tinha fome de Deus. E esse anseio de Davi era intensificado por suas lembranças. Davi se lembra da visão de Deus no santuário. E aqui uma tradução alternativa nos ajuda. A tradução Nova Almeida Atualizada traduz aqui um pouquinho diferente. Traz assim: assim quero ver-te no santuário. Assim eu quero ver-te no santuário. Aqui Davi fala sobre como ele quer que seu desejo seja saciado. Ele anseia por contemplar novamente a força e a glória de Deus no santuário. Ele se lembra de que no passado a sua necessidade espiritual era satisfeita. E isso acontecia quando ele olhava para o Senhor no santuário, isto é, no lugar santo, no tabernáculo, na morada de Deus, no meio do seu povo, o lugar que era separado para a adoração. Veja, o povo não via a Deus diretamente. O que Davi anseia aqui não é uma teofania, mas no santuário havia a Arca da Aliança, no santuário havia ali o povo louvando a Deus. E quando o povo louvava ao Senhor, eles exaltavam os atributos de Deus, a sua glória e o seu poder. Os poderosos feitos do Senhor eram lembrados. E ali Davi então contemplava a força e a glória de Deus. O que Davi anseia agora no presente é ver de novo os grandes feitos de Deus do passado. Ele anseia por ver novamente o povo adorando o Senhor na sua casa. Davi está contrastando o presente com o passado.
E a escassez do presente o fazia lembrar-se com grande intensidade das maravilhas do passado. E isso aumentava o seu anseio por Deus. Veja, irmãos, a lição aqui é que a privação nos dá um maior discernimento de nossa necessidade espiritual. É importante notar que mesmo numa situação extrema, Davi não deixou de voltar a sua atenção a Deus. Mesmo longe dos meios de graça que Deus deu, isso não deu a Davi uma fé enfraquecida, mas o levou a desejar ainda mais desfrutar das bênçãos de Deus. Davi poderia estar preocupado com a sua situação terrena. Ele poderia estar pensando na fome e na sede física. Ele poderia estar pensando na sua estratégia de batalha, como é que ele iria sair dessa situação. Muitas coisas poderiam estar distraindo Davi, mas ele ali se exercitava em meditações, lembrando das coisas que Deus fez, lembrando do quão saciado ele já fora no passado, trazendo essas coisas à sua memória no presente. Muitas vezes nós, por muito menos que isso, desanimamos. Por causa de uma pequena provação ou desconforto, nós já nos distraímos. Talvez você tenha aproveitado o tempo a mais que teve, de não sair de casa, de não ter que pegar locomoção, para meditar na palavra de Deus mais cedo, para desenvolver a prática da oração, para fazer a leitura de um livro devocional. Ou talvez você tenha gasto todo o seu tempo lendo notícias e mais notícias sobre a pandemia. O que a OMS disse, o que o presidente disse, os que os cientistas estão dizendo. Ou talvez você tenha maratonado séries e mais séries no Netflix e se engajado mais e mais nas redes sociais. Para onde volta a sua atenção em tempos de necessidade? Para quem você se volta? Davi estava sendo privado por Deus de tudo que é visível. Todos os auxílios, todos os meios de graça lhe foram retirados. Não tinha mais acesso ao lugar de adoração, não tinha mais a presença dos sacramentos daquela dispensação. E Davi sabia que precisava desses auxílios para a sua devoção. Davi não era uma pessoa que negligenciava o culto público. Mas na ausência dessas coisas, Davi mostrou que a religião dele não era só uma religião de aparência. O que Davi fez foi trazer a memória. Ele trouxe à memória as visões do passado, a visão do santuário, dos louvores, da presença de Deus. E isso é algo que você também deve fazer. Enquanto estamos sendo nutridos, devemos nos preparar para os momentos de escassez. E isso vale para a vida espiritual. Os meios de graça não devem valer só para os momentos em que são ministrados. Eles também são provisão para depois, para os momentos de escassez. O batismo, por exemplo, Paulo muitas vezes diz que devemos trazer à memória o nosso batismo como um sinal do lavar regenerador do Espírito Santo. Há uma frase que diz, muita gente a atribui a Lutero, embora não seja, mas a frase é muito boa, que diz: sempre que lavar o rosto pela manhã, lembre-se de seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. A ceia também, a Santa Ceia deve estar sempre em nossa memória, como um símbolo da presença espiritual de Cristo que nos sustenta em meio à caminhada. João Calvino, sobre isso, disse que nós devemos refletir a respeito da união entre Cristo e a Igreja, não apenas quando nos assentamos à mesa do Senhor, mas em todas as ocasiões. Isso vale para a palavra também. Muitas vezes nós ouvimos aqui no templo, expostas aqui as promessas de Deus que estão nas Escrituras, de que Ele está sempre conosco. Ouvimos isso em momentos em que tudo ia bem. Mas nas dificuldades é que você deve se apegar a essas promessas. Elas são conforto para tempos difíceis. Agora é o momento em que você deve trazer à memória essas coisas. Lembre-se do que já foi pregado aqui.
Lembre-se do seu batismo. Lembre-se da mesa posta e do seu significado e apegue-se a isso. Lembre-se de que Deus é o seu Deus. Lembre-se da graça oferecida em Cristo e das promessas do Evangelho. Isso o ajudará a passar pelo temporal. Você conseguirá passar por momentos de escassez se trouxer à memória o que Deus já fez em sua vida. Veja, quando nós estamos cercados dos meios de graça, a gente se acostuma. Nós deixamos de dar valor. Todo domingo é a mesma coisa. Todo culto é parecido. Tem oração, tem música, tem palavra e tem cafezinho depois. É ordinário, é repetitivo, é um hábito. E é para ser assim mesmo. É assim que se cria hábitos, é para ser repetitivo. Mas é possível se acostumar com isso, como quem se acostuma com uma refeição. Como quem se acostuma com escovar os dentes todas as noites. Mas quando somos privados disso, é que vemos o quanto precisamos de Deus. A privação é uma oportunidade, não de você se afastar mais de Deus, não de você se entregar à apatia e ao descaso com Deus. Não é um momento de tirar férias de Deus. A privação é um momento onde você se dá conta de sua necessidade. Quem é você sem Deus? É uma oportunidade de você reconhecer a sua fraqueza e insuficiência. É momento para você sentir saudade. É hora de se lamentar, porque você não pode satisfazer a sua própria alma. A comida nutritiva que você tinha no passado, a qual já se habituara, no presente você já não tem mais. E isso faz falta. A primeira lição do deserto foi o anseio por Deus. A segunda lição do deserto é a satisfação em Deus. Versículos 3 a 8. Ao meditar nos benefícios da graça de Deus, Davi encontra a satisfação e alegria e por isso louva a Deus. No verso 3 nós temos aqui a ideia central desse salmo, onde Davi diz, porque a sua graça é melhor que a vida. Por que a graça de Deus é melhor que a vida? Porque a vida, com tudo que ela traz, todos os seus benefícios e todos os seus problemas, é mutável. O amor de Deus, não. Riquezas e prazeres vêm e vão. Os problemas e sofrimentos também. Nada disso é maior do que o amor leal de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas costumam considerar a vida como a coisa mais importante do que tudo. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa se isso for nos dar mais tempo de vida, ou àqueles a quem amamos. Pela vida nós somos capazes de dar todo o nosso dinheiro. Pela vida nós nos submetemos a procedimentos cirúrgicos dolorosos, se isso for prolongar os nossos dias. Pela vida nós ficamos o dia inteiro procurando maneiras de evitar o contágio pelo vírus. E tudo isso é válido, porque a vida de fato é algo valioso. E Satanás usou até mesmo essa verdade para acusar a Jó. Lembra lá do livro de Jó, quando Satanás disse a Deus, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas Davi sabia de algo mais importante do que a vida. É o amor de Deus. É por isso que Davi louva o Senhor. É porque a graça do Senhor é melhor do que a vida, que Davi louva ao Senhor. Ele pode não desfrutar agora de todos os benefícios da graça de Deus, mas ainda assim ele louvará. Veja, ele não louva o Senhor por causa do que ele espera que Deus faça. Ele louva a Deus pelo que ele é e pelo que ele já fez, pelo amor demonstrado por Deus ao longo de sua vida. Ele bendirá ao Senhor, verso 4. Ele enaltecerá a reputação do Senhor. Ele levantará as mãos ao Senhor, um gesto de adoração em seu nome.
Ou seja, com base em sua reputação, com base naquilo que Deus é. Ele louva a Deus com base naquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo. E ao lembrar-se dos feitos de Deus, Davi reconhece que tem sido alimentado e satisfeito por Deus. Ele é satisfeito por Deus no presente. Antes ele estava com sede, mas agora ele está saciado. Ele compara a sua satisfação espiritual, resultado de sua adoração individual a Deus, como um banquete dos bons. Quando ele fala de banha e de gordura, aqui ele está falando de comida boa, de comida saborosa, comida mineira. Davi está longe do santuário, mas ele medita em Deus. Ele medita nos feitos de Deus, em suas promessas, em sua grandeza, e fica satisfeito. Fica tão satisfeito que compara isso a um banquete. É possível ter um banquete no deserto, se a nossa satisfação está em Deus. E tal banquete só pode desfrutar quem conhece a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o louvor de Davi não vai ser um louvor triste. Não é um louvor em tom menor. Não é um louvor pesado. Ele louva com júbilo nos lábios. A ideia aqui é de um canto alegre. Depois de reconhecer a situação em que se encontra, Davi encontra alegria em Deus. Mas qual é a razão de tal alegria? Por que ele louva a Deus? No verso 6, temos aqui que Davi medita em seu leito. Cedinho, nós vimos isso lá atrás, e também de noite. E a ideia aqui não é que ele passou a meditar agora. Não é que ele procurou a Deus só agora que a coisa está difícil. Mas tal tipo de meditação é um hábito seu. Ele diz, quando de ti me recordo. A ideia de, sempre que de ti me recordo. Você costuma meditar na palavra de Deus, mesmo quando as coisas não estão difíceis? Mas o que é meditar? Quando nós ouvimos esse termo, meditar, nós costumamos pensar nas religiões orientais, que trazem uma ideia de esvaziar a mente. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia aqui de meditar tem mais a ver com ruminar uma ideia, com falar consigo mesmo. A palavra meditar é a mesma que aparece em Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. Esse termo meditar é um termo que Davi pegou da prática pastoral, de pastorear ovelhas. Você deve saber que as ovelhas têm 4 estômagos. E as ovelhas, quando elas comiam a grama e as flores no campo, essa folhagem descia num estômago seu. Mais tarde, as ovelhas, quando descansavam à sombra, elas regurgitavam aquela folhagem, mastigava de novo, ruminava e enviava para o segundo estômago. E assim ainda, eles iam ruminando e ruminando e ruminando aquele alimento. Eis o que Davi faz toda noite. Ele recorda os feitos de Deus. Então ele fala baixinho consigo mesmo. Ele exorta a si mesmo as coisas que Deus já fez. Davi decorou grandes porções da Escritura. Ele tinha grandes porções memorizadas em sua mente e meditava nessas coisas. O que Davi faz? Davi prega para si mesmo. Eis o que você deve fazer enquanto vive aí em isolamento. Pregue para si mesmo. Você é a pessoa que mais fala com você mesmo. O tempo todo você está falando consigo mesmo. Medite na palavra, repita a palavra, rumine a palavra, fale ao seu coração, confirme a sua alma as promessas de Deus. Quando estiver ansioso, pregue a si mesmo. Quando estiver entediado, pregue a si mesmo. O verso 7 e 8 trazem o conteúdo dessa meditação de Davi. Ele medita no auxílio que Deus lhe tem sido, o que o leva ao louvor. Ele diz, porque me tem sido auxílio. Deus faz por Davi aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Deus é o seu auxiliador. E o termo aqui é o mesmo que aparece lá em Gênesis, para se referir às mulheres como auxiliadoras.
O Senhor é o auxiliador por excelência. Sem Deus, Davi teria morrido. Tantas e tantas vezes Davi passou por perigos. Não é a primeira vez que Davi foi exilado no deserto, mas o Senhor o protegeu, não porque o Senhor sempre livra de perigos seus, nem sempre Ele nos livra, mas por causa de suas promessas àquela família, a família de Davi, a família que culmina em Jesus Cristo. Davi então louva ao Senhor à sombra de suas asas. Davi está protegido como que debaixo das asas de um pássaro que protege seus filhotes. Ele sente o cuidado de Deus, o calor, a proteção. Davi pode cantar com alegria, mesmo em meio aos riscos que sofre, aos perigos, porque sabe que está seguro. Por isso ele se apega ao Senhor. A sua alma se apega a Deus, como a quem agarra a algo que precisa para poder sobreviver. Ele está privado do lugar de adoração, então ele se apega mais ainda. Ele não vai deixar se afastar, ele não vai deixar se desanimar. Mesmo de longe, ele vai se apegar mais e mais, porque ele precisa do Senhor. Mas Davi sabe que no final das contas não são os seus esforços que o mantêm. Não é o seu apego. É a mão direita de Deus que o sustém. É o Senhor que o preserva. Veja, irmãos, no meio do deserto, Davi não apenas se deu conta de sua necessidade, mas também buscou satisfação em Deus. A privação nos mostra que tudo na vida é passageiro e insatisfatório. Somente o amor de Deus é melhor do que a vida. Tendo isso em vista, não é estranho que nós passamos tanto tempo tentando encontrar satisfação em outros lugares e tão pouco tempo aproveitando o amor duradouro de Deus. É possível que nesse tempo de quarentena, meus irmãos, você esteja angustiado. Mas também é bem possível que nesse tempo de quarentena você esteja simplesmente com tédio. Talvez você só esteja cansado de fazer as mesmas coisas todo santo dia. Em algum momento você já vai ter assistido todas as séries que te interessam. Em algum momento você já vai ter lido todas as notícias e visto tudo que tem para ver nas redes sociais. Em algum momento o seu programa de TV favorito vai acabar e não vai ter mais show ao vivo para você acompanhar em live. Quando esse momento chegar, você vai perceber que nada disso te satisfaz de verdade. Qualquer conforto que não seja o Senhor é mutável e passageiro. Qualquer conforto que não seja o Senhor pode passar da noite para o dia. Qualquer satisfação terrena é insatisfatória, porque é terrena, é perecível, não é eterno, cansam, viram tédio. Contudo, nós fomos feitos para a eternidade. João 4, versículo 14 diz: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Davi tinha bebido da água da aliança, do amor leal de Deus, e por isso estava satisfeito. É possível que outro sentimento que lhe sobrevenha seja o desânimo. Você fica desanimado porque você não está recebendo aquilo que de fato é alimento. Essa reunião aqui na internet não substitui a nossa comunhão presencial. E quando nós nos alimentamos bem, nós ficamos fracos. Nossa fé se enfraquece. No começo nós lembramos, mas depois nós vamos esquecendo e esquecendo. Deus nos faz passar por momentos de escassez, a fim de aprendermos que somente nele encontramos satisfação. A minha graça te basta. O que você deve fazer quando vier o desânimo? Nesse momento, faça como Davi. Medite na palavra, apegue-se a Deus, lembre-se de seus grandes feitos, pregue para si mesmo, repita a si mesmo as promessas de Deus, busque a Deus nas vigílias da noite, louve a Deus em sua casa, sozinho ou com sua família, não desanime.
Faça como Paulo, que depois de enumerar todos os sofrimentos e privações que teve de passar em vida, lá em 2 Coríntios, explicou que, embora exteriormente o seu corpo possa perecer, o espírito se renova diariamente. Então Paulo diz que todo sofrimento presente traz um peso de glória. Medite nessas coisas, mas não faça isso como uma forma de autojustiça. Não é o seu apego que vai te sustentar. Lembre-se daquilo que Deus já fez em sua vida. Ele é o seu auxílio. Ele te sustenta. É o Espírito de Deus que te dá a perseverança. Se Deus não te sustentar, você não vai perseverar. No final das contas, você só continua desfrutando do amor de Deus, porque Ele te sustenta. E que bom, porque isso nos dá esperança. Se dependesse de nós, nós falharíamos com certeza e nos afastaríamos. Mas nada pode te separar do amor de Deus. A primeira lição do deserto foi o anseio por Deus. A segunda lição foi a satisfação em Deus. A terceira lição do deserto foi a vitória em Deus, versículos 9 a 11. Ao encontrar satisfação no amor leal de Deus, Davi pôde vislumbrar e antecipar a vitória sobre o mundo. Nesses versículos aqui, 9 a 11, o tom do salmo muda. O tom muda completamente. Davi falou da saudade que ele tem de Deus, falou da satisfação que ele encontra em Deus, agora, no presente. E agora Davi começa a falar da destruição dos inimigos. Por que essa mudança de tom tão repentina? Porque muito embora Davi esteja satisfeito em Deus, ele ainda está no deserto. Os problemas não foram embora. Ele ainda corre perigo. Seu filho ainda está querendo o matar, a fim de obter o trono. Irmão, a crise ainda não foi resolvida. Ainda tem pandemia. Ainda tem a crise econômica que vem depois. Ainda tem o desemprego. Os problemas estão batendo a porta. Mas agora Davi olha para os problemas de uma outra perspectiva. Ele sabe que o fim de seus inimigos não é bom. Ele começa aqui, o versículo 9, com um porém. Porém, os que me procuram a vida. É um contraste. Estou satisfeito em Deus. Estou sob o cuidado de Deus. Ainda que a morte me sobrevenha, eu tenho algo que é melhor do que a vida. Por isso não me apego tanto à minha vida. Porém, eles... Então Davi diz aqui, para a destruir. Ele procura a vida de Davi para a destruir, mas também pode ser traduzido aqui como para a destruição. E uma ideia aqui é que esses que procuram destruir Davi o fazem para a sua própria destruição. Eles trarão destruição sobre si mesmos. Eles vão entrar nas partes mais baixas da terra, isto é, eles vão para o Sheol, para o reino dos mortos, eles morrerão. E como que isso vai acontecer? Versículo 10. Será pelo poder da espada. Se você ler lá em 2 Samuel a história da revolta de Absalão, você verá o que aconteceu. Deus fez com que Absalão não ouvisse o conselho de Aitofel, que era a melhor estratégia militar. Mas Absalão não ouviu Aitofel, ele ouviu aquele que era um espião de Davi. Aitofel disse que Absalão deveria ir logo atrás de Davi, antes que ele chegasse ao Jordão, antes que ele pudesse se preparar, enquanto estivesse cansado. Mas Absalão não ouviu. Absalão ouviu um conselho diferente, o conselho de Uzai, que disse que ele deveria esperar. Espera mais um pouco. Davi agora está muito bravo. Se você for lá, você vai se dar mal. Espera mais um pouquinho para depois atacar a ele. E isso daria tempo a Davi de se preparar e preparar o seu exército para poder rebater. Veja, Deus estava preparando tudo. Absalão iria atrás de Davi antes que ele chegasse ao Jordão. Antes que ele pudesse preparar os homens para a guerra. Mas Absalão não ouviu Aitofel, ele ouviu um conselho diferente. Absalão iria atrás de Davi e isso seria a sua ruína. Tudo aquilo que Absalão previu para Davi iria acontecer com ele mesmo. Os inimigos de Davi nem mesmo teriam um enterro digno. Aqui diz que eles virarão pasto dos chacais. A ideia é que eles morrerão ali mesmo no deserto, no chão, e virarão comida de animais.
E veja, o corpo de Absalão, quando morreu, não foi enterrado. Ele foi colocado num poço na floresta de Efraim e coberto com uma pilha de pedras, justamente para manter afastado os chacais. Contudo, o rei se alegra em Deus. Verso 11. Quando o livramento vier, o povo de Deus estará livre para retornar ao santuário e comemorar a grande salvação. Veja, a vitória desse rei é agridoce. Davi está lutando contra seu filho. De um jeito ou de outro, algo ruim vai acontecer. Mas ainda assim o rei louvará, acompanhado por todos aqueles que juram por ele. Lembre-se de que Davi é uma figura de Cristo. É importante lembrar que a segurança do povo de Deus naquele tempo estava ligada ao reinado de Davi e de seus sucessores. O que é uma figura de que a nossa segurança está ligada ao reinado de Cristo. A nossa segurança e felicidade dependem inteiramente do nosso rei, que é Jesus Cristo. Aqueles que juram em nome de Davi são aqueles que juram em nome do Senhor. São aqueles que seguem o rei estabelecido por Deus. Veja, irmãos, na privação, Davi sentiu saudade das visões de Deus no passado. Na privação, Davi encontrou satisfação no presente. Mas agora, na privação, ele antecipa a vitória futura. A privação nos faz ver o que nós perdemos. Não temos o que tínhamos antes. Não temos o que perdemos. Isso é motivo de lamento. A privação nos faz ver que nada pode nos satisfazer a não ser a comunhão com Deus. Nada supre a privação a não ser o nosso Deus, a não ser Cristo. Por fim, a privação nos faz ver que ainda não chegamos lá. Ela nos livra de falsos finais felizes. Ainda não chegamos ao fim da história. Ainda há sofrimento, ainda há morte e tristeza. Mas se temos esperança em Deus, então vemos o futuro com uma outra perspectiva. Entendemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Davi sabia que os seus inimigos o atacariam para o seu próprio mal. Tudo estava nos planos de Deus. Veja, o momento que nós vivemos hoje não é a primeira nem a última vez em que a igreja é temporariamente privada do seu culto público. Podemos olhar para a igreja perseguida, por exemplo, que em alguns países é constantemente impedida de cultuar junto. Mas quando olhamos para trás, podemos ver a história da igreja reformada na Escócia, por exemplo. Os reformados na Escócia eram, no início de sua história, constantemente perseguidos e tolhidos de seu direito de cultuar. Eles organizavam a sua igreja sabendo que em qualquer momento poderiam ser impedidos pela rainha que estivesse reinando naquele momento. Por vezes, aqueles homens tiveram de se exilar. E numa dessas vezes, os reformados da Escócia tiveram todo de sair fugidos de lá e se espalharam nas nações em que a reforma estava mais desenvolvida. Numa dessas vezes, John Knox, o pai do presbiterianismo, ficou exilado em Genebra. E em Genebra, ele e outros, junto dele, puderam aprender aos pés de João Calvino. No fim das contas, isso foi muito importante para a igreja da Escócia, porque tempos depois, Knox voltou e trabalhou na organização da igreja presbiteriana. Ele é o pai do presbiterianismo. Aquela perseguição que os impediu de cultuar a Deus por algum tempo foi instrumento de Deus para preparar os seus servos na melhor escola que havia na época. No fim das contas, era a providência de Deus agindo ali. Irmãos, essa situação em que vivemos não vai durar para sempre. Você não tem controle sobre o seu futuro, mas Deus o tem. As coisas podem não estar como você queria. Pode parecer que não tem nenhum final feliz. De um lado tem a doença, do outro lado tem a fome. Você olha para o que está acontecendo e não consegue vislumbrar uma saída para isso tudo. Saiba que Deus colocará as coisas em ordem. Se não nesta vida, se não nesta era, Ele o fará no futuro. Nós voltaremos a nos reunir em breve. Nós voltaremos a cear. Saiba que a mesa do Senhor é uma antecipação
de uma glória futura. A mesa é o antegosto do grande banquete que teremos com Cristo. Nossa esperança vai além do fim dessa crise passageira. Nossa esperança não está em nossas autoridades, não está nos médicos e cientistas, tampouco economistas. Nossa esperança está na era vindoura. Por isso, ainda que essa crise passe, saberemos que ainda não chegamos lá. Somente o crente no Senhor Jesus é que tem a verdadeira esperança. Somente aquele que sabe que Jesus reina e que Ele já venceu é que tem essa esperança. Olhe para o futuro. Nós vamos nos alegrar com um rei. Nós vamos cear com um rei em breve. No dia em que pudermos nos reunir. Ou nas bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe.